E aí, ah, tá. Antes de mais nada, além de me apresentar, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão, né, das aulas online. Eu fui professora do cursinho há 3 anos, eu não sei se tem alguma ex-aluna, algum ex-aluno aqui meu. E, assim, parece que eu estou dando a primeira aula da minha vida. Eu dei aula de 2017, 18, 19. Ano passado eu não consegui e estou voltando esse ano. Estou super ansiosa e é muito esquisito para mim ver... não ter essa interação, né, tipo, presencial. Mas eu acho que o Gui falou para mim que tinha pessoas de outras cidades, outros estados. Então, gente, falando em slide, eu já tô sofrendo aqui porque a capa sumiu. Essa não era a capa do slide, tá? Mas eu acho que é isso, né? A gente tentar aproveitar as potencialidades que o virtual nos traz para a gente não sofrer tanto, né? Sempre pensando na perda que traz esse momento que a gente está vivendo. E aí, eu não sei. Alguém pode fazer o favor de abrir uma câmera só para eu ver se aparece para mim, vocês? Ah, aparece. Aparece. E é isso, essa conversa inicial é mais para falar que eu estou muito feliz de estar de volta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos à minha aula. Eu não vou exigir de vocês ficarem com a câmera ligada, mas assim, se vocês puderem depois em algum momento ligar para eu conhecer o rostinho de vocês, vai me ajudar, né? Tô nostálgica. E aí, eu também, mais tarde, vou enviar para vocês lá no grupo um link com um mural que eu pensei da gente fazer uma apresentação para conhecer melhor vocês, para eu saber quais são as principais dificuldades que vocês têm em biologia, o que vocês mais gostam, ou se o que vocês não gostam é não ter aula de biologia. Sempre que quiserem, podem ligar o microfone e me interromper. Sempre que puderem, quiserem também ligar a câmera para eu ver, né? Porque, assim, nesse momento eu me sinto falando com ninguém, só com a Evelyn. Oi, Evelyn. Mas eu agradeço. Se vocês puderem ligar um pouco em algum momento para eu conhecer vocês mesmo, tá? Então, o que mais que eu queria falar? Ah, tá, tava falando do link, né? Eu vou enviar para vocês e aí vocês preenchem com isso, com as dificuldades que vocês têm, com o que vocês mais gostam, de onde vocês são. Se vocês já terminaram ensino fundamental, ai, que doida. Ensino médio, se vocês já estão no segundo ano. E o que mais que eu posso falar? Eu tô com um filho de 5 anos aqui em casa, então, assim, se em algum momento eu precisar parar a aula, eu vou parar. Espero que vocês sejam compreensíveis em relação a isso. E essa frente que eu tô assumindo agora não é a frente com que eu trabalho. Eu atualmente trabalho com educação ambiental, então faz um bom tempo que eu não, como fala? Que eu não interajo, né? Eu fui ver essa parte assim mais de citologia lá no primeiro ano da faculdade, então assim faz um bom tempo, faz pelo menos uns 5 anos. Não sei tudo, estou aqui para aprender com vocês também, para aprender nessas trocas que a gente pode ter via chat ou via áudio. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Eu preciso que vocês falem comigo via chat para a gente poder começar a aula com alguns minutos de atraso. Nenhuma, prof. Tranquilo. Tranquilo? Mais alguém? Só para eu... De boa, professora. Pode começar a aula. Boa, beleza, gente. Então, obrigada por estarem aqui, parabéns. Eu sei que não é fácil estar o sabadão aqui, mas vamos aí, vamos tentar tornar isso mais leve e interativo possível, beleza? Então, hoje a gente começa com a aula 4. A gente vai tratar... Só queria avisar que tô morrendo de sono. Ai, menina, nem me fale. Esse horário das 5, para mim, final de tarde, eu tô acabada. Mas vamos que vamos. Deixa eu tomar uma água, que eu já falei muito. Bom, pessoal, hoje, então, a gente vai ter 2 aulas. Uma é de membrana plasmática e a segunda vai ser sobre bioenergética, que depois a gente vai ver melhor o que é isso. Então, vamos começar. Meu Deus, gente. Isso aqui não. Isso é uma loucura, a aula comigo é uma loucura. Resumo da aula, então, para começar oficialmente. A gente vai ver a composição da membrana plasmática, a estrutura, função e transporte ativo e passivo, que talvez seja a coisa mais importante da aula, tá?
Bom, por que que é muito importante, vou tentar ficar olhando aqui, por que que é muito importante a gente entender a composição das coisas? Eu sou puxa-saco de biologia, óbvio, né? Por isso que eu fui cursar, mas eu acho que, principalmente essa parte de citologia, que tem muita coisa que parece abstrata, porque é muito pequeno, porque envolve química, vamos tentar olhar com um olhar diferente, tentar não ficar nervoso para tentar decorar tudo, porque assim, é impossível, como eu falei para vocês, eu que sou bióloga não lembro de tudo, não dá para decorar tudo, porque é muita coisa, é muito detalhe. E o olhar que eu tento trazer em relação a isso é o de beleza mesmo, né? De entender que a todo momento a gente está interagindo com coisas vivas, seja bichos, gente, planta, micro-organismos, e que a complexidade que tem em tudo isso, para mim, é muito bonita. É fácil? É legal? Nem sempre, mas é muito, muito bonito. Então, vamos lá. A partir da composição, eu acho que a gente consegue entender quais são as funções que aquilo vai ter. No caso da membrana plasmática, ela vai funcionar como se fosse uma cerca em volta da célula. E aí, essa cerca, ela tem essa composição fosfolipídica. E o que significa isso? Deixa eu ver se quando eu faço assim aparece uma bolinha azul. Não aparece, mas tudo bem. Ela vai ter essa parte aqui de cima, que a gente chama de cabeça, e essas duas perninhas que a gente chama de cauda. E aí vai formar como se fosse um sanduíche, esses fosfolipídios, que nada... Ai, meu Deus. Gente, tá faltando slide, tá? Mas tudo bem, vamos seguir. Que nada mais ele vai ficar parecendo um sanduíche, e no meio dessa camada a gente encontra proteínas. E mais para frente a gente vai ver que essas proteínas são muito importantes para diversas coisas, tá? Mas basicamente, então, a gente tem essa cabeça e a cauda, formando esse sanduíchezinho aqui. E aí, pessoal, essa estrutura recebeu um nome. E eu queria que vocês olhassem bem isso aqui. Vocês sabem o que é isso? Eu sei que eu esqueci um nome agora. Mandala, sei lá. Um mosaico? Mosaico, isso. E aí, por que eu coloquei essas fotos de mosaico? Porque os caras que encontraram a membrana plasmática, eles olharam para os mosaicos e falaram, acho que parece. E aí eu queria colocar o mosaico aqui para vocês verem e me falar se vocês acham que se parece ou não. Ó, Nem um pouquinho. Ah, e de certa maneira tudo encaixadinho também. Também concordo com a Nelly. com quem? Canelli? Com a Melly. Quem que é Nelly, gente? Melly. Melly. Ah, tá. Ufa. Mas é isso. Por que eu trouxe essa foto? Porque quando a gente olha, eu fico pensando, né, na criatividade das pessoas para dar um nome. Dessa vez, eu acho que ainda foi um nome fácil, de mosaico. Mas a gente sabe que tem outras estruturas que não tem nada a ver o nome, tá? Só concordaram com você. Ufa, gente, eu disse para vocês que eu tô super nervosa, né? Parece que é a primeira aula que eu dou na minha vida, eu dou há anos. Relaxa, a gente é de boa. Não, é de boa. É que, assim, gente, é igual artista, que, assim, pode subir no palco, fazer 3 shows por dia, a vida inteira. Toda vez que só dá um friozinho na barriga, e eu tava morrendo de saudade, cara, eu tava morrendo de saudade. Enfim, continuando aqui. Em relação à estrutura, como eu disse para vocês, a gente tem aí essa bicamada lipídica, fosfolipídica, né, porque tem uma parte que contém fosfato e uma parte de lipídio, que são as gorduras. E aí os caras olharam e falaram, parece um mosaico, mas é um mosaico fluido. Por que fluido? Porque ela tem uma certa movimentação que vai permitir algumas das funções dela que a gente já vai ver. E aí, para além dessa questão de cerca mesmo da célula, vocês conseguem chutar mais algum tipo de função? Troca de substâncias? Boa, boa.
essa fluidez dela, né? Vocês percebam que a estrutura não é uma estrutura sólida, uma estrutura rígida, né? Ela tem buracos, né? Ela tem poros, vamos assim dizer, porque a partir desses poros é que vão ocorrer as trocas. Então, eu gosto de pensar na célula como uma fábrica, né? Porque ali acontece diversas coisas. E aí a gente tem uma cerca para delimitar esse espaço, para separar o externo do interno, mas a gente tem também a função não só de delimitar, né? Não só de proteger, de não deixar nada passar, mas também de selecionar as coisas que vão entrar e vão sair. Então, assim, a gente tem toda uma maquinaria na membrana plasmática que vai fazer com que não seja qualquer coisa que entre, não seja qualquer coisa que saia, porque senão vira bagunça. Então, as principais funções da membrana é de delimitar essa célula, né, separando do meio externo, que eu falei para vocês, proteger a célula, porque senão qualquer micro-organismo, por exemplo, que caísse no nosso corpo, já poderia invadir diretamente a célula, e seleciona as substâncias que vão entrar nela e sair. E aí, por essa característica dela conseguir selecionar o que vai entrar e o que vai sair, é que a gente dá um nome de semi-permeável. Vocês sabem o que é permeável, gente? Seria tipo. Que permite passar. Passar água. Isso. A permeabilidade, ela vai falar sobre atravessar mesmo algum tipo de barreira. Então, se a gente fala, por exemplo, eu comprei uma toalha que ela é impermeável, significa que você vai derrubar água em cima dela e aquela água não vai molhar, porque ela tem algum tipo de, sei lá o que eles colocam na toalha, tá, gente? Foi o primeiro exemplo que eu lembrei. Eles colocam alguma coisa ali em cima daquela toalha, alguma substância hidrofóbica, que não deixa aquela água entrar, então não vai molhar. E assim, água ainda é mais fácil, né? Mas café, sei lá, refrigerante, suco, não vai sujar a toalha, porque aquela substância não vai conseguir penetrar ali nas fibras do tecido. Então, quando a gente diz que a membrana plasmática da nossa célula, ela é semipermeável, significa que ela vai deixar alguma coisa entrar e alguma coisa sair. Por isso que ela tem um caráter seletivo, que é diferente de, por exemplo, vocês já viram a parede celular de célula vegetal, né? Sim, obrigada, Evelyn. Ó. Sim, já vi. Cadê a Evelyn? Evelyn? Oi, eu tô copiando o slide. Tá de Limeira? Ai, gente, eu vou mandar para vocês depois. Não, sou de São Paulo. Ah, tá. Porque eu vou começar a ter que comprar vocês, gente. Vou ter que começar a enviar mimos recebidos aí na casa de vocês, para quem me responder, aquela louca. Enfim, aí, dando continuidade aqui na nossa aula. Pensando nisso, gente, pensando nesse caráter semipermeável da membrana, é que a gente vai falar sobre alguns transportes dessa membrana. Então, o que entra, o que sai? Como que funciona? Antes de mais nada, eu preciso saber se vocês já viram em química soluções, concentração. Já, professora. Já Ano viram? passado. Que ótimo. Então, gente, mas só para recapitular, né? Quando vocês são do time do Todd ou do Nescau? Nescau. Todd. Bom, eu sou do time do que tem. Toma os dois. Não tem preferência. Mas quando você vai fazer o Nescau lá, o seu Todd, o seu leite, dependendo da quantidade de soluto, que no caso é o nosso Nescau ou Todd que você joga, dependendo da quantidade de colher que você joga ali, você vai ter um leite mais forte, vamos dizer assim, mais fraco, ou no ideal, que é de acordo com o paladar de cada um. Para isso, a gente vai falar dessa noção de concentração, ela vai ser muito importante para a gente entender em que momento que a célula ela vai como que eu vou fazer? Qual é o mecanismo que a célula, né, mais especificamente a membrana, vai usar para conseguir manter as concentrações? Porque tanto dentro da célula quanto fora da célula, a gente tem concentrações ideais que precisam ser mantidas, porque o nosso corpo ele está o tempo inteiro se esforçando para manter um certo equilíbrio. Então a gente
tem esses mecanismos na membrana que vão tentar trazer esse equilíbrio de concentrações. Vamos lá. E a partir disso, a gente tem esses 3 conceitos que são muito importantes, né? O de hipotônico, hipertônico e isotônico. Vocês viram isso também? Sim. Beleza. Então, hipotônico, hipo é pouco, então vai ser uma concentração baixa, vamos dizer assim. O hipertônico é de hiper, de muito, e iso é igual, vai estar na mesma concentração. Esses termos, percebam que, até quando eu fui explicando, eles só vão fazer sentido se a gente tiver como comparar 2 coisas, né? Porque não tem jeito de eu falar, por exemplo, que o meu Todd ele é hipotônico se eu não comparar ele com o Nescau de outra pessoa, que está hipertônico, por exemplo. Ele é hipotônico em relação a outra coisa. Por isso que a gente vai precisar de 2 meios para conseguir classificar em hipotônico e hipertônico, ou isotônico. Ufa! Tranquilo até aqui, gente? Sim, professora. Legal. E aí, como que vai funcionar esse transporte pela membrana? Já vou adiantar para vocês que a gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. No transporte passivo, que é esse primeiro que a gente vai falar, ele vai ocorrer de uma forma sem ter um gasto energético. Ele é passivo, ele acontece de boa, sem dar BO para a célula, sem dar estresse para a célula, que vai precisar investir uma energia ali para fazer acontecer. Dentro do passivo, a gente tem 2 tipos. O primeiro é a difusão simples, que é essa primeira acetona vermelha que está aqui, que eu não estou conseguindo mostrar para vocês. E no segundo é a difusão facilitada. Qual que é a principal diferença dos dois? Na difusão simples, a gente vai conseguir fazer trocas não só sem gasto energético, né? Porque toda difusão passiva ela é sem gasto energético, mas vão ser moléculas menores. Então, por exemplo, oxigênio, CO2, elas vão atravessar livremente essa membrana. E também se elas forem lipossolúveis. O que significa isso? Lipossolúvel é o que é solúvel no lipídio, na gordura, porque a gente tem que lembrar que essa bicamada, ela é composta por gordura também. E aí, na facilitada, já vão ser moléculas maiores. O que isso significa? Essas moléculas que são um pouco maiores do que o oxigênio e o CO2, por exemplo, elas não conseguem atravessar direto essa membrana. Então, o que vai precisar? Elas vão precisar como se fosse de uma porteira para abrir e fechar, né? Para abrir um espaço ali para que aquela molécula consiga atravessar. Lembra que eu falei para vocês, lá no primeiro slide, que essa bicamada lipídica, ela tem algumas proteínas que ficam imersas ali, são fluídas, por isso o nome do modelo mosaico fluido? São essas proteínas que vão funcionar como essas porteiras, essas portarias aí, que vão deixar entrar e sair essas moléculas um pouco maiores. E esse entrar e sair, gente, é entrar e sair dentro da célula e fora da célula, tá? Na difusão passiva, né? Na difusão simples e facilitada, o que acontece é que o soluto, ele sempre vai do mais concentrado para o menos concentrado. Isso é bem importante de guardar. Tem um outro tipo de transporte que não vai ser o soluto que vai mexer. Quem vai se mexer ali para fora e para dentro da célula é a água. E a osmose, ela também é uma coisa bastante importante de se guardar. Na minha época, caía muito no vestibular. Agora, não sei mais como tá. Vou dar uma olhada e procurar exercício de osmose, ver se ainda tá caindo bastante. A osmose nada mais é do que, como eu disse para vocês, é a água se mexendo. É o solvente se mexendo no lugar do soluto. E a água, o que ela vai fazer? Ela vai do menos concentrado para o mais concentrado, diferente do transporte passivo que a gente acabou de ver, o facilitado e o simples, onde quem se mexia era o soluto. E aí, aqui nesse desenho, dá para ver que na bolinha preta a gente tem a molécula de água e na bolinha vermelha, Jesus amado, tô vendo coisa, gente. E na bolinha azul é uma molécula de sal.
quem está se mexendo entre essa divisão, né, que seria uma membrana, simulando a membrana da nossa célula, é a água e não o sal. Então, a água, ela está partindo, ou o copo está ficando mais cheio do lado direito, é o meu lado direito aqui, pelo menos, do que do esquerdo. Ai, Giovana, tá meio, como fazer, nebuloso de se entender. É muito fácil a gente perceber isso acontecendo no nosso dia a dia quando a gente vai temperar uma salada. Vocês aí, a mãe de vocês, não sei quem que cozinha, na hora de fazer a salada, se você vai servir ela na hora, pelo menos eu aprendi isso com meu pai, no caso. Se você vai servir ela na hora, beleza, você pode jogar o sal, você pode jogar o que mais que você for temperar ela ali. Mas se você for servir ela mais tarde, não é bom você jogar o sal. Vocês sabem me dizer por que isso acontece? Porque se jogar o sal, ela vai murchar. Vai murchar. E ela vai murchar justamente porque a célula do alface, tentando equilibrar as concentrações ali do meio interno e do externo, a água que está dentro da célula, ela vai sair para tentar diluir, vamos dizer assim, o sal que está ali fora do alface e assim conseguir igualar a concentração de fora da célula com a concentração dentro da célula. Deu para entender? Sim. Deu sim, professora. Obrigada, gente. Então é isso. Osmose é isso. É tipo o negócio do peixe, de água salgada. Se eu não me engano, é de água salgada. Que ele tem tipo o vacúolo que faz a osmose. Isso. Eu não sei qual é a água que ele é. Aí ele tem um vacúolo que faz essa regulação. Isso, exatamente. Eu acho que eu trouxe uma imagem da célula de um protozoário para a gente conseguir enxergar melhor. Mas é exatamente isso. Eu trouxe essa imagem aqui porque é uma hemácia, né? E aí, na primeira, é como se você tivesse jogado ela num meio hipertônico, ou seja, vamos supor, colocou uma água com sal, com muito sal, essa célula, ela vai perder água e vai ficar toda murchinha assim. No segundo, é um meio isotônico. Então, a célula ela tá do jeito que ela tem que ser mesmo, certinha, redondinha, bonitinho. E no terceiro, é um meio hipotônico. O que isso significa? Significa que a concentração de soluto do lado de fora da célula é menor do que a concentração de soluto do lado de fora é menor do que a do lado de dentro. Então, a água ela vai acabar entrando dentro da hemácia e ela acaba estourando. Isso acontece em célula animal, porque na célula vegetal, que a gente já vai ver, a gente tem a parede celular que impede com que ela estoure, sim. E aí, esses dias, eu até fiquei de procurar a notícia, mas acabei esquecendo na hora de montar o slide, que eu tinha visto que acho que era uma menina, ela tinha tomado uma droga, acho que foi MD, né? E aí ela ficou com muita sede. E aí ela ficou com tanta sede que ela tomou tanta água que ela acabou morrendo. Gente, vocês sabiam disso? Que dá pra morrer tomando água? Eu já ouvi falar dessa história. Porque o que aconteceu? A célula da menina, a gente tinha um meio menos concentrado do lado de fora da célula, porque ela tomou muita água, né? Água pura, vamos dizer assim. E do lado de dentro da célula, a gente tinha uma concentração maior. Então, a água tentando equilibrar isso, acabou estragando as células do corpo dela. E aí eu fiquei chocada, porque assim, né? Diga não às drogas. Dando continuidade, a gente tem aqui. Ih, vai mudar. Aí. A gente tem uma célula vegetal, então a parede celular da célula vegetal, ela vai impedir que essa célula desmanche igual a gente viu na célula animal. Então, aqui a gente tem um meio hipertônico, então essa célula está num meio que é muito mais concentrado por fora do que por dentro, e ela acaba perdendo água, que é a mesma história do alface. Tem um meio isotônico, que as coisas ficam equilibradas, e depois a gente tem um meio hipotônico, onde o lado de fora ele tem menos concentração de soluto, dentro da célula está mais concentrada, essa água entra, que acho que foi o que aconteceu com a menina. Coitada. Tem alguns nomes em relação a esses fenômenos que acontecem com essas células,
que está aqui embaixo no slide, depois se vocês quiserem olhar com mais calma. Não sei se é super importante saber, assim, decorar e tal, mas eu vou falar para vocês que quando essa célula vegetal perde água, percebam que essa parte amarelinha é a membrana plasmática e essa parte em azul é o vacúolo, a nossa célula que é presente na célula vegetal. Então, quando ela começa a perder água, o vacúolo ele contrai, né? Ele chama vacúolo contrátil, pulsátil, ele contrai e aí ele puxa junto com ele a membrana. Por isso que a gente tem esse efeito da parede e da membrana descolada uma da outra. Aí no meio isotônico tem uma parede próxima da membrana, em equilíbrio, e no último, o vacúolo ele acaba aumentando tanto que essa membrana ela acaba colando praticamente na parede. Beleza, pessoal? Oi! Um minuto. Beleza, gente? Certo, vou dar continuidade. E aí, por fim, que nem a Ingrid tinha falado pra gente agora, aqui eu trouxe a foto de aqui no primeiro é uma foto, né, de microscópio, e no outro é um esquema de um protozoário que eles vivem na água, que a gente chama de vida livre, né, que pode ser tanto marinho quanto dulcícola, quando mora quando ele vive dentro de uma água doce. E aí, eles apresentam esses vacúolos justamente para não morrerem nem desidratados e nem estourarem. Então, esse vacúolo, ele vai controlando a quantidade de água, soltando ou, né, enfim, regulando a quantidade de água dentro desse organismo para que ele não estoure ou para que ele não morra desidratado. E aí, pessoal, isso tudo que a gente viu foi transporte passivo. Agora a gente vai entrar no transporte ativo. Ele é muito importante porque depois, quando a gente for estudar, por exemplo, o sistema nervoso lá para frente, a gente vai acabar voltando nessa bomba de sódio e potássio. Conhecem, já ouviram falar? Estão vendo isso pela primeira vez? Pessoal que não está fazendo assim ou que não está ligando o microfone, dá um salve no chat para mim, por favor. Nunca nem vi. Nunca entendi isso. Legal. Oi, professora. Oi, Gui. Nossa, gente, é tão bom ver as carinhas assim, ó. Quando você explica um negócio, daí as pessoas perguntam assim: ai, gente, você tem dúvida? Aí o povo tá tudo com uma cara assim, tipo, eu não entendi absolutamente nada, não consigo nem ter dúvida em relação a isso. Deixa eu ver aqui o chat. Professora, eu tenho dificuldade nessa parte de bio. Legal. Buguei. A gente, quando não responde, é por isso. Eu fui aluna, né? Eu sei como é. Foi muito tempo aluna. É verdade. Se todo mundo ficar quieto e só um falar que entendeu, quer dizer que ninguém entendeu nada. Não é? E assim, 5 horas, a minha aula é a última, né? É puxado, gente. Sim, professora. É puxado. Tá gravando, depois vai pro YouTube. Eu esses papos aqui com vocês. Já vimos, mas não lembro. Tá. Beleza. Então, eu tenho desespero quando eu vejo essas coisas, gente. Eu vou aqui compartilhar, porque eu também sou gente, sabe? Sim, professor, gente como a gente, eu vejo, começo a ver íon, começo a ver próton, eu já lembro de química, eu falo, meu Deus, não dá. Mas vai dar. Primeiro, eu vou tentar explicar da forma mais simples que eu entendi, e depois a gente tenta entrar nos detalhes. Eu acho que eu trouxe um vídeo sobre isso depois, para ficar mais fácil, tá? Mas não precisa se desesperar. Basicamente, o que vai acontecer? Se no transporte passivo a gente tinha uma facilidade para passar ali, a gente não precisava se explicar, vamos dizer assim, na portaria, ou as coisas passavam direto ali na cerca, porque é muito pequenininha como conseguia atravessar, ou dava um salve para o porteiro, que é aquelas proteínas que ficam ali na membrana e também passava suave. Quando a gente chega no transporte ativo, o negócio muda. Nesse caso, o que acontece? A gente vai precisar envolver energia para conseguir trocar essa concentração. Então, o que acontece? Tem uma observaçãozinha ali em cima, né? Que tem gasto de ATP,
que é a moeda energética da célula, que a gente vai ver hoje ainda, não sei se vai dar tempo, na real. E vai ser contra o gradiente de concentração. Então, se no passivo a gente tinha a favor do gradiente de concentração, aqui a gente vai ter contra o gradiente de concentração. E por isso que a gente vai ter que dar um gás ali para isso acontecer. Respira fundo. Vamos. O que acontece? Nesse primeiro quadradinho, a gente tem o lado de dentro da célula, a membrana e depois a parte extracelular. Aqui dentro, a gente tem íons de sódio e tem esse ATP aqui, dentro dessa estrelinha, sei lá. O sódio, ele precisa ficar, para a nossa célula ter um bom funcionamento, ele precisa ficar fora da célula. Não que ele precisa ficar fora da célula, na verdade, gente, desculpa, me expressei mal. Mas a gente não pode ter uma concentração muito grande de sal dentro da nossa célula para ela funcionar bem. E ali a gente tem o K, que é o potássio, que a maior concentração dele é do lado de fora. Só que do contrário do sódio, ele precisa ficar dentro da célula. Então, recapitulando, a gente tem uma concentração de sódio grande dentro da célula e a gente precisa tirar. E a gente tem uma concentração grande de potássio fora da célula que a gente quer que entre. Só que isso não vai acontecer que nem aconteceu com o CO2, por exemplo, ou por osmose, né? Porque osmose é água e aqui a gente está falando de soluto. Então, o que vai acontecer? Basicamente, esse sódio, para ele conseguir entrar dentro dessa proteína e sair do lado de fora da célula, a gente vai ter que pagar com ATP, que é o que a gente chama de moeda energética. Falei para vocês agora. Quando a gente usa o ATP, a gente consegue mudar a configuração dessa proteína, a gente muda a forma dela para fazer esse sódio entrar e sair. A hora que esse sódio sai, o potássio que estava lá fora, ele consegue grudar nessa proteína e ele consegue passar por essa proteína e entrar dentro da célula. A célula, todas as nossas células no nosso corpo, nesse momento, estão fazendo isso agora violentamente, sem a gente precisar entender isso. Por isso que eu falo que eu gosto de biologia, que as coisas estão acontecendo, né? Porque se dependesse da gente entender a bomba de sódio e potássio para o nosso corpo funcionar, a gente estava morto. Mas é basicamente isso que acontece. E o ATP, ele é adenosina Calma. Adenosina trisfosfato? Isso. Então, entra Na. O Na, ele já está dentro. Aí a gente quer tirar ele. Professora, então, tipo assim, meio que o sódio que ele tá maior quantidade do meu intracelular, ele deve ficar no meu extracelular, e o potássio que tá no meu extracelular tem que ficar no meu intra. Tem que ficar no citoplasma. Isso. Ah, sim, entendi. Obrigada. Imagina. Deixa eu olhar aqui o chat para ver o que tá rolando. Já vi, mas... Ah, tá. Esse aqui já foi. Ah, vai na... Calma. Então, entra Na. Não, o Na já tá dentro, a gente quer tirar ele. Aí vai ATP. Vai ATP para conseguir passar por essa barreira. Tira o Na. Aí entra o potássio. Isso mesmo. Eu gosto de imaginar, pensando que a nossa célula é uma indústria e aí a gente tem essa cerca, eu penso que você tem alguém que não era para estar ali dentro daquele território, você tem que subordinar o porteiro com ATP, então você dá um dinheiro ali para ele, que no caso é o ATP, na verdade é o fosfato, você dá ali esse dinheiro do fosfato que está na molécula de ATP, que a gente vai ver depois também, e aí ele tira. E aí depois você paga para alguém entrar. Não sei se funciona para vocês, mas eu costumo pensar assim, que a gente tem que de vez em quando dar uma barganhada ali com a célula. Dúvidas, gente, em relação à bomba de sódio e potássio? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu anotei mais alguma coisa importante de saber, mas esse é o básico do básico. A gente tira Na e bota cálcio e bota potássio para dentro, e para que isso aconteça, a gente tem que pagar essa proteína com ATP para ela poder liberar essa entrada e essa saída. Uhum. É tipo um pedágio. Pessoal?
Sim, não, mais ou menos. Vamos de novo. Ficou bem claro, professora. Eu não Ficou? entendi. Mais alguém, gente, no chat? Um sim ou não? Yes, obrigada, Nil. Tranquilo. Sim, sim. Beleza, pessoal. Eu vou criar uma regra interna comigo, que assim, depois de 5 pelo menos responder, eu dou continuidade, tá? Vamos ver se vai funcionar, que agora é um vídeo que ele mostra, ele simula, né, como que isso funciona, e aí a gente consegue fixar melhor. Deixa eu ver aqui. Tá dando certo os professores passarem vídeo durante a aula, assim, no meio da Sim, apresentação? sim, eles passam. Ai, meu Deus, isso é o som do vídeo. Se tiver travando, a Olá, gente sou Luiz Otávio Siqueira, eu mando para vocês. Posso até passar do aqui no canal chat, a gente vê e Fisiologia volta. 3D. Hoje nós vamos falar a respeito da bomba de sódio e potássio. Algumas características dessa proteína. Ela é uma enzima de membrana que transporta sódio e potássio contra um gradiente de concentração. Para isso, ela necessita de ATP. Ela transporta 3 íons sódio para fora da célula e, ao mesmo tempo, transporta 2 íons potássio para dentro da célula. Com isso, ela mantém uma baixa concentração de sódio celular e também uma alta concentração de potássio intracelular. Eu tenho um esquema demonstrando Gente, aqui para mim tá travando muito, a e para bomba de vocês? sódio e potássio. Aqui Eu também. tenho a membrana Vou plasmática parar, então, e, para evitar o lembrando, sofrimento. Também. Tá travando muito. Aí. Tá, eu vou mandar aqui no chat, e aí a gente olha individualmente, e daqui 3 minutinhos a gente volta aqui, beleza? Aí. Aí. Eu vou pegar uma água enquanto vocês assistem, daí a gente volta às 5h30 aqui.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido ver. Se não, mandaram lá no grupo. Obrigada. Vamos dar continuidade. Essa primeira parte de membrana plasmática acabou, mas para a gente entender mesmo como que funcionam esses mecanismos de transporte, né? Como que é esse esquema da semipermeabilidade da membrana. Alguém tem alguma dúvida? Podemos continuar? Pode continuar, Não, vai ser bem de professora. boa. Beleza, tranquilo. Show de bola, então. Então, agora a gente vai começar a nossa outra aula. A gente tem mais 30 minutos, não vai dar para a gente terminar, porque esse é um assunto um pouco mais extenso e talvez um pouco mais complexo, mas a gente vai conseguir, tá? Então, o que seria bioenergética? Nessa aula em específico, a gente, né, vai começar agora e vai terminar daqui 15 dias, a gente vai falar sobre ATP e principalmente sobre respiração celular e fermentação lática e alcoólica. A parte de fotossíntese também entra nessa questão de bioenergética, mas vocês vão ver com o Gui, tá? Então vamos lá. Vou começar com mais uma pergunta. Não sei se ao final do ano vocês vão estar me odiando, me amando, por ficar pedindo para vocês comentarem o que vocês pensam sobre isso, o que vocês já sabem. Fala. Vem dar um oi aqui. Fala oi. Oi. Você vai ficar quietinho aqui? Oi! Não, só vem assim. Só dá um oizinho? Tá. Mas a mamãe tá dando aula, tá bom? Quem é esse daqui? É a gente, a nossa foto. Mas ela pode falar com a gente? Pode. Não, a nossa foto não pode falar com a gente. Mas por que ela tá aí, tá com o meu telefone desligado? Porque é uma longa história, depois eu te conto. Preciso continuar. Ou você vai ficar aqui quietinho ou você quer ir pra lá? Tá escrito lá. Lana, Agora eu vou ficar lendo o nome de todos vocês. Vamos lá. Mamãe, quem que é esse palhaço? Aleph. Quem que é esse palhaço? Ah lá, hein, Aleph? Não sou eu que tô dizendo. Vai pra lá então, lindão. Até perdi o fio da meada. Tá, respira. Aleph, seu palhaço. Continuando, então, me chamou de palhaço. Aleph, eu não tenho nada pessoal contra você, nada. Mas é que assim. Tô brincando, tá? Respiração celular. Gente, então vamos lá. Respira. Por que a gente respira e por que a gente come? É pra gente responder? A gente respira para poder oxigenar nossos órgãos, nossas células, os tecidos do nosso corpo. E a gente come para poder ter energia, para ter ATP. Ótimo, Ingrid. Pode falar, Blake. Ih, tá muito baixinho. Eu disse assim que é importante pra gente não morrer, basicamente. Exatamente. E assim, né, gente? A gente, enquanto ser humano, às vezes a gente acaba tendo uma visão muito focada só no ser humano, né? E a gente esquece que, na verdade, todos os seres vivos estão aqui no planeta basicamente para comer e se reproduzir. Então, esse é o nosso objetivo de vida. E o corpo, ele vai fazer de tudo para que a gente consiga dar continuidade a cada um, né, na sua espécie. E aí, só para fazer um parênteses, né, que a gente já está atrasado mesmo, mas essas perguntas, quando eu pergunto, não sei por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo, ou o que vocês sabem disso, daquilo, quando vocês me respondem, às vezes eu tô achando que a gente tem que ter um ritmo de aula, e isso me ajuda a acelerar ou a diminuir, então é muito importante que vocês tragam suas opiniões, que vocês sabem disso também, porque daí a gente consegue trazer até, de repente, exemplos mais perto do que cada um vive. Então, é isso. A gente respira, a gente come porque a gente precisa viver, a gente precisa de energia e a gente precisa de oxigênio. Mas vocês já pararam para pensar por que a gente precisa
de energia e por que a gente precisa de oxigênio. Tudo isso que a gente vai ver a partir de agora vai responder um pouco de por que é tão importante a gente comer e por que é tão importante a gente respirar. Vamos lá. Mais fórmulas químicas. Bom, o ATP, gente, a moeda energética é basicamente o objetivo da gente comer. Então, tudo que a gente vai realizar de função dentro da célula, a gente não consegue. Existe um gasto para que aquilo aconteça, e quando a gente come, passa todo pelo processo de digestão e a comida é quebrada, por exemplo, em glicose. Essa glicose ela é muito grande para conseguir entrar na célula e fazer com que as funções aconteçam. Então, a gente vai quebrando, até chegar no ATP, e ele vai conseguir ajudar a aumentar a velocidade de muitas reações do nosso corpo, por exemplo. E aí, por que chama ATP, né? O nome ATP é o apelido que a gente dá para adenosina trifosfato. A adenosina é esse conjunto lá do canto direito de adenina, que é uma base nitrogenada, que inclusive vocês já viram, pelo que eu andei dando uma olhada no material, junto com a ribose. Então, a adenina junto com a ribose forma a adenosina. E o trifosfato é porque a gente tem 3 moléculas de fosfato junto. Então, a gente vai ver que tem adenosina trifosfato, tem a adenosina difosfato, que são 2 moléculas de fosfato. E aí, essa foto, esse baleiro que tá aí, essa maquininha de bala, ele não tá à toa aí, tá, gente? Eu coloquei ele para exemplificar que o que é o ATP dentro da célula. Então, por exemplo, a gente, quando pega essa balinha ou pega aquela bolinha, eu mais, né, porque eu tenho filho, não pode ver essas máquinas que ele já quer, né? Quando a gente tenta girar sem colocar moeda, o negócio não vai. Quando a gente coloca a moeda, aí a gente consegue pegar a bala, consegue pegar a bolinha. E aí essa moeda, no caso, a gente pode fazer um paralelo com um ATP, que ela vai ter mais ou menos a mesma função. Então vamos lá. A respiração celular, a gente tem muito habituado que a respiração é esse ato de inspirar e de expirar, uma coisa pulmonar. Mas a gente tem também a respiração a nível celular. E aí a gente pode dividir, para ficar mais didático, né, em 3 etapas. E a primeira etapa é a glicólise, a segunda etapa é o ciclo de Krebs e a terceira é a cadeia respiratória. Além de vocês conseguirem ter uma noção geral do que é isso, né, dependendo do curso que vocês vão prestar, talvez uma visão geral não seja o suficiente. Mas é muito importante memorizar onde cada processo ocorre dentro da célula. Então, a glicólise, ela vai acontecer no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs vai ser na matriz da mitocôndria. E a cadeia respiratória, ou cadeia de elétrons, ou fosforilação oxidativa, vai acontecer nas cristas da mitocôndria. Deixa eu ver. Tá. Alguma dúvida até então? Que a gente vai começar com aquela parte que precisa de uma atenção. Tá de boa, professora. Beleza, vamos seguindo então. Como eu disse, vou esperar essa moto passar. A primeira etapa da respiração celular, que respiração celular, como eu disse, né, a glicólise, a primeira etapa da respiração celular, ela vai acontecer dentro do citoplasma da célula. E aí a gente tem que pensar que tudo isso acontece porque a gente precisa transformar alguma molécula, no caso a de glicose, em ATP, para a gente conseguir distribuir esse ATP em várias funções da nossa célula, para a gente continuar vivo. Então, sempre lembrando, né, que tudo isso acontece basicamente porque a gente precisa de ATP para viver. O que acontece? A gente tem o citoplasma da célula, certo? Lá no citoplasma vai chegar a glicose. Glicólise vai falar sobre a quebra da glicose,
Então, basicamente, é isso que vai acontecer. A gente tem uma molécula de glicose, e aí eu acho que os professores de química vai me matar com essas fórmulas que eu coloquei aqui, mas eu vou aprender, gente, colocar o Czinho embaixo, Czinho, ou 6 embaixo, 6 em cima, sei lá, e vou tentar enviar para vocês mais bonitinho isso, tá? A gente tem essa molécula de glicose aqui, ela possui 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. C6H12O6. E a gente vai quebrar e transformar em duas moléculas de piruvato, que são essas duas moléculas que estão aí na frente da seta. O que acontece? Para a gente quebrar, olha a brisa. Para a gente quebrar a molécula de glicose em duas de piruvato, que vai fornecer ATP para a gente, quando a gente faz essa quebra, a gente precisa gastar ATP. Então, vejam bem, no primeiro momento a gente investe ATP para depois que ocorrer essa quebra, a gente conseguir ter mais ATP. Isso é muito importante, é a famosa pegadinha. Por quê? Porque no total a gente vai envolver 4 moléculas de ATP, mas o saldo final vão ser apenas 2 moléculas de ATP. Por quê? Porque das 4 moléculas de ATP envolvidas na glicólise, 2 a gente chama de investimento energético. Então, a gente investe 2 moléculas de ATP para a gente conseguir 4. Então, se a gente subtrair 4 menos 2, a gente tem um saldo de 2 moléculas de ATP. Deu para entender isso? Sim, não, mais ou menos. Estou perdida. Deu, professora. Deu? Sim. Isso aqui, Mais gente, ou menos. um pouco, beleza. Isso aqui, gente, é a mesma história da bomba de sódio. Começou a não entender isso agora, aí, sabe, vira uma bola de neve, então a gente gasta o tempo que for necessário para reexplicar e explicar de várias formas possíveis. Não são só essas moléculas, né? Esse desenho, ele é complexo, mas ele foi um dos mais simples que eu encontrei para ajudar a gente a entender. Então, a gente tem a molécula de glicose, né, que, sei lá, poderia ser um amido, que passou por várias quebras no processo digestivo, até chegar como glicose na célula. Chegando como glicose na célula, a célula precisa quebrar essa molécula, e vai quebrar em 2 de piruvato, que vão ser chamadas de piruvato, e durante essa quebra, para fazer essa quebra, a gente investe 2 moedinhas de ATP, vamos dizer assim. E aí, no final, a gente tem duas moléculas de ATP. O que acontece? No processo total, são 4 moléculas de ATP que a gente tem nessa reação. Então, foram 2 investidas e 2 de resultado. E é justamente isso que a gente precisa gravar, que são 2 moléculas de ATP que a gente tem no final dessa quebra. Sim, não, mais ou menos, piorou. Tá indo. Tá indo? Tá. Melhorou. Obrigada, Gui. Mais ou menos. Gente, é péssimo, né? Mas tudo bem, vamos de novo. É péssimo. O que acontece? De novo, molécula de glicose, essa aí, né? De C6H12O6. Ela precisa. O problema tá na química, exatamente. Falou tudo. Ela vai ser quebrada. Por isso que eu nem trouxe muitas reações químicas, porque eu falei, gente, eu já sou enrolada. Se eu tentar entrar na química, que não é uma área minha, nossa, vai piorar a situação. Então, a gente tem a glicose, e quando a gente quebra a glicose, né, porque o nosso objetivo é quebrar essas moléculas energéticas que a gente adquire quando a gente se alimenta e transformar em ATP, que é a energia, vamos dizer assim, que as nossas células reconhecem. A glicose, tipo, sabe? A gente precisa de ATP. Quando a gente quebra a glicose, a gente tem um investimento energético de 2 moléculas de ATP para, no final, a gente conseguir 4 moléculas de ATP. Só que quando a gente consegue essas 4 moléculas de ATP, na verdade, a gente não conseguiu 4 moléculas, a gente só conseguiu 2. Porque 2 a gente usou para pagar aquilo. É como, pensa assim, você vai na loteria e você vai fazer um jogo lá. Você gastou R$10 e você ganhou 20. No final das contas, você não ganhou 20, você ganhou R$10, porque você precisou investir R$10 ali naquele jogo
para conseguir ganhar os 20. E aí? Entendi. Ufa! Foi! Glória a Deus, gente. Isso aí, é disso. Aê! Vou ficar pensando mais exemplos práticos do dia a dia, tá? Porque é eles que fazem a gente entender. Não adianta vir com química, né? Bom, mas, como nem tudo são flores, não é só o ATP que está envolvido aí nessa reação. A gente vai ter também o NAD. O que é o NAD? O NAD é uma coenzima. Deixa eu pensar melhor. Tá, vamos de novo. A gente tem o NAD. Estava bem, mas agora parece que piorou. Não. Ó, a gente tem... Então tá, beleza. Vocês entenderam como que a gente usou o ATP. Daí na próxima aula eu vou trazer mais especificamente como que isso acontece, agora que a gente já entendeu o básico, tá? O NAD, ele funciona... Porque assim, a gente tem na glicose carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? E daí depois eu mostro a conta para vocês. Na molécula de piruvato, a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Os mesmos elementos químicos que a gente tem na glicose, a gente tem no piruvato. Só que a gente tem em quantidades diferentes. Então, a célula, ela é muito esperta. Quando a gente quebra uma molécula de glicose, a gente tinha 6 carbonos inicialmente, o C6 da glicose. E a gente vai ter C3 no piruvato. Então, só que como são 2 moléculas de piruvato, são 6 carbonos, certo? Porque são 3 carbonos em uma molécula e a gente tem 2 moléculas, então a gente tem os 6 carbonos da glicose, eles já vão ficar alocados ali na do piruvato, certo? Sim, certo, beleza. Agora é conta. O bom é que é conta simples, né? Não tem. Tá simples a conta. Porém, quando a gente olha o hidrogênio. E a mesma coisa acontece com o oxigênio. Então, a gente tinha 6 oxigênios no início, depois a gente vai ter 3 em uma molécula de piruvato, a gente tem 2 moléculas de piruvato, 6 moléculas de oxigênio. No hidrogênio, é diferente. Por quê? Porque, inicialmente, a gente tem 12 moléculas de hidrogênio. E agora, não sei nem se eu tô falando errado, porque não sei se é íon, se é próton, mas assim, tem 12 hidrogênios, tá? Porém, quando a gente quebra e chega no piruvato, quando a gente quebra a glicose para obter o piruvato, a gente tem 4 hidrogênios e são 2 moléculas, então a gente tem 8. Isso significa que tem 4 hidrogênios aí que não estão aparecendo nessa reação, mas eles não vão para o além. Eles não desaparecem e eles são muito importantes. Aí aparece essa coenzima, que é o NAD, ele vem e pega esses hidrogênios que estão avulso por aí. E aí, gente? Deu para entender o que o NAD faz? Beleza. Por que é bom a gente olhar para a composição da... Porém, meu celular vai morrer. Tudo bem, gente. Eu acho que eu já vou logo menos finalizar, porque na próxima tem mais um slide a respeito da glicólise, mas não dá para avançar muito também, porque senão... Por isso que é importante, é uma dica que eu dou, para a gente olhar, quando tem essas reações que a gente consegue contar o número de carbono, de oxigênio, de hidrogênio e tudo mais, olha, conta. Ah, tá. Antes a gente tinha 6 carbonos. No final a gente tem 6 carbonos. Tinha 6 oxigênio. No final tem 6 oxigênios. Tinha 12 hidrogênios. Agora a gente tem 8 hidrogênios. Para onde que foi? E aí fica mais fácil de ler esse tipo de imagem, que nem essa aí que está no slide. A gente já viu que o NADH, ele chegou, né? 2 NADH e ele pegou 2H. Então, dos 4 que tinha sobrando, ele ficou com 2, e aí depois tem outros 2 que a gente vai ver mais tarde. A molécula de glicose, então, ela é quebrada em 2 de piruvato. A gente tem
4 moléculas de ATP, mas a gente gasta 2 no processo. Então, o saldo dessa reação, isso é muito importante de vocês guardarem, é de 2 moléculas de ATP. Belezinha essa parte? Alguma dúvida? Vocês estão vivos? De boa. Pera, então, o NAD ajuda na reação. Ainda tô vivo. Que bom. Sim, deu para entender, para equilibrar. Sim, o NAD, ele vai ver aqueles hidrogênio lá, avulso, voando, que não participou da reação, ele pega e fala, não, meu filho, vem aqui. E segura ele. Porque mais para frente, né, a gente está na primeira etapa da respiração celular. Essa parte é faixa, deixa chegar no ciclo de Krebs. Gente, e eu que não tinha visto o ciclo de Krebs no ensino médio, e eu fiz cursinho também, não tinha visto. Ou se vi, mesma coisa que não ter visto. Chegou na faculdade, dor. Cenas de sofrimento. Espera aí que eu vou acender a luz. Krebs, o que tem a ver, né? Mas tudo bem. Ah, tá. Essa parte aqui eu acabei de falar. E vocês já disseram que entenderam. Que é em relação aos hidrogênios, né? Então, o NAD aqui tem uma descrição dele um pouco mais teórica, né? Que ele é um cofator enzimático e transportador de elétrons. Ele tem muita... Ele vai ter essa afinidade, ele vai grudar nos hidrogênios porque ele tem carga positiva. Então, ele gruda e guarda esse hidrogênio. Ah, gente, outra coisa que é muito, muito, muito importante de guardar é que a gente vai ter respiração celular, que nem a gente precisa de oxigênio, né? Que nem a gente falou, a gente respira oxigênio porque a gente precisa levar esse oxigênio para as nossas células. E agora a gente está entendendo por que a gente precisa desse oxigênio dentro das nossas células. E aí, o que acontece? Nesse momento, na glicólise, percebam que em nenhum momento a gente precisou do oxigênio para a reação acontecer. Tinha uma molécula de oxigênio na glicose e depois apareceu na de piruvato ou ácido piruvático, mas não precisou dela para acontecer. O que a gente precisou para quebrar a molécula de glicose foi de ATP e o NAD ali que ajudou a catar os hidrogênios que estava perdido ali, dando sopa. Tá? Então, quando a gente não precisa de oxigênio, a gente vai dizer que essa etapa foi anaeróbica, porque não precisou de ar. Então, também isso aí é pegadinha, né? Que o oxigênio está aí, mas a gente não precisa dele nesse momento para fazer essa reação. No fim das contas, né? Quando acaba a glicólise, a gente vai ter esse saldo aí que está em negrito. 2 ácido pirúvico, ou piruvato, 2 ATPs e 2 NADH. Tá bom? E aí, a partir disso, a gente vai... A gente tem 5 minutinhos, aqueles 5 minutinhos que o professor pede que a gente tem vontade de morrer, mas eu vou falar hoje para já ficar um pouco na cabeça de vocês. E aí, depois a gente retoma. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, eu vou seguir... Sim, Beleza, gente. Eu vou contar para vocês, então, o que acontece. Depois que aconteceu essa reação aí, que a gente quebrou a glicose em 2 de piruvato, tudo isso estava dentro da célula, tá? Estava dentro da célula, mas as próximas 2 etapas têm a ver com a mitocôndria. E eu acho que na aula que vocês conversaram sobre a organela, ela deve ter falado, né? Que a organela que é responsável pela respiração celular, alguma coisa do tipo, é a mitocôndria. O que acontece? Gente, que nem, né? Ciclo de Krebs não é brincadeira. Não é bagunça, o negócio é sério. E eu gosto de pensar que para você entrar no ciclo de Krebs, conversa de adulto, o negócio tem que mudar. Então, assim, antes de entrar na mitocôndria, que é onde o babado vai acontecer de verdade, essa molécula de piruvato, ela vai se transformar em outra coisa. Sabe, uma coisa tipo assim, tem que esperar fazer 18 anos para entrar? Eu penso que é dessa forma que acontece. Piruvato não pode entrar. Quem vai entrar é uma molécula que chama acetil-CoA. Acetil-CoA, 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 pra vocês memorizar, tá? Deixa eu ver que horas são.
que vai acontecer com o piruvato é que ele vai passar por duas reações, vamos dizer assim. Uma vai ser para tirar hidrogênio dele e a outra para tirar carbono dele. Essas duas reações, a gente fala que ele vai passar por uma desidrogenação e uma vai ser desidrogenado e descarboxilado. Aí, foi descarboxilado. Então, a gente vai tirar carbono, vai tirar hidrogênio. Quando a gente tira essas duas coisas, chega uma outra enzima que gruda nesse produto final e vira acetilcoenzima A. E aí, sim, a partir disso que a gente entra no ciclo de Krebs, que hoje a gente não vai entrar em mais nada, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas é bom lembrar que todo aquele esforço que a gente acabou de gastar, né, pensando, tentando entender como que a glicólise acontecia, para chegar, para sair do citoplasma e ter que ir para a mitocôndria em outra molécula. Então, a gente quebra a glicólise, transforma em piruvato, para depois ele ser transformado em acetil-CoA e assim conseguir entrar na mitocôndria para dar continuidade, na verdade, na respiração celular. E aí, semana que vem, eu explico de novo esses NAD, esse CoA, esse CO2 que está saindo, apesar de ter falado para vocês, né? O NAD apareceu e eu falei que era que ele foi desidrogenado, então a gente já sabe que tem uma relação, o NAD com o hidrogênio. A gente está vendo que está saindo um CO2 ali, que é o que a gente expira. A gente já... e eu falei que ele foi descarboxilado, que saiu carbono daí, então ajuda a entender o que está nessa imagem. Vou encerrar por aqui hoje, e aí semana que vem a gente retoma um pouquinho e depois entra no ciclo de Krebs, venham preparados e preparadas. Vou mandar 3%, Evelyn, tô falando tchau, fica aqui. Gente, muito obrigada, vocês são guerreiras e guerreiros, por terem ficado até aqui às 6. Vou mandar o link lá pra gente se conhecer melhor, que eu quero saber de vocês mais, da vida de vocês. E é isso, gente, muito, muito, muito obrigada. E um grande beijo, qualquer dúvida, eu vou ficar aqui mais um